Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, né, aqui do canal Norte da Carta e também Bruxa Curiosa. Hoje eu vou trazer um estudo sobre a Venezuela. Vamos fazer esse estudo com os oráculos, tá? Sobre a Venezuela e os Estados Unidos, que vai, na verdade, né, além do que a gente vê no jornal. Mas antes, quero deixar bem claro, tá? Não sou vidente e não trabalho ali com as previsões místicas, né? Eu sou uma oraculista profissional e o meu trabalho aqui é usar os oráculos, o baralho cigano, o Keeper, o tarô, enfim, como ferramenta ali grandiosa de análise, né? Então, assim como um analista de mercado usa gráficos, eu uso símbolos para ler as energias e os padrões, né, estratégicos que movem o mundo. Então, eu vou mostrar para vocês como o oráculo ele pode dar uma verdadeira aula de geografia e geopolítica, tá? Então bora, vamos lá. Eu já falo para você, se você gostou aqui do tema, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. O seu comentário é muito valioso para mim, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui, vamos ver o que o oráculo fala, né? Então, que nesse momento eu possa entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento, que a bruxa que habita em mim se conecta com a bruxa que habita em você. Abençoado seja! Vamos lá. E vamos ver aqui o que os oráculos falam. Eu vou usar o baralho cigano, vou usar o Keeper e o tarô, tá? Então, vamos lá. Vamos ver de tudo isso que está acontecendo com o mundo, né? O que o oráculo fala. Vamos lá. E como eu falei, né, minha gente, aqui, o meu objetivo é mostrar, né, que o oráculo é uma ferramenta de orientação intelectual e estratégia poderosa, né? A gente só não fala só de fofoca, né, de coisas ali, de entretenimento, enfim. Ele aqui nos ajuda a organizar o pensamento, a enxergar, né, as camadas mais profundas de um processo aqui geopolítico complexo aí como esse. Então, o seu oraculista aqui para mim é ter essa sensibilidade de traduzir esses símbolos para o mundo real, tá? Então, se você busca uma ferramenta que ajuda a entender o porquê das coisas, né? E não apenas o quando, então você está no lugar certo. Então vamos lá, vamos saber aqui que o oráculo fala pra gente, embaralhando aqui, né? Embaralhei o baralho cigano, o Keeper. Agora vamos trazer tudo que eu falei, né? A energia aqui pro tarô. Vamos lá. Santa Sara também me abençoe, por mais que seja direto, eu também tenho as minhas crenças, né? E a forma que eu lido aqui. Vamos ver. Bora lá, vamos começar aqui. Vamos ver o que o oráculo fala de tudo isso que tá acontecendo com o mundo, né? Venezuela, Trump, enfim, vamos lá, vamos entender tudo. Tirar todas as cartas. Primeira carta, cruz. Segunda carta, urso. Olha o poder aí, né? Terceira carta, cegonha.
Mesmo que não dê pra ver direitinho, eu vou sempre falando cada carta, tá? Raposa. Montanha. Anel. Vamos ver o Keeper. Sobre geopolítica, tudo que está acontecendo com o mundo nesse exato momento. Vamos ver. Sala de estar. A criança. A grande honra. Vamos tirar aqui com o tarô. Eu vou colocar de ladinho, tá? Minha mesa é pequenininha, mas vou falar de todas aqui. O que está acontecendo com o mundo, falar da geopolítica. Já deu seu like? Aproveita e dá o seu like, compartilha. Vamos lá. Primeira carta, 9 de ouros. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, gente. Pode ser que não dê pra vocês verem, mas eu vou falar, tá? Eu tô abrindo aqui na frente de vocês. Segunda carta, Rei de ouros. Vou colocar 5 cartas do tarô. Imperador. Compreendido. Virou, depois voltou. E eu não vi. Cavaleiro de paus. Quarta carta. Quinta carta. 6 de espadas. Vou ver o fundo do deck. Fundo do deck, 7 de espadas. Vamos lá, pessoal. É interessante, né, que assim, parece que não, mas tudo casa, todos os oráculos. Usei 3 oráculos diferentes, então vamos lá. Nós temos aqui, gente, a cruz, né, e o próprio urso aqui. Acho que fica mais fácil. A cruz e o urso. Então, aqui o oráculo, ele vai mostrando pra gente o peso da soberania, né? Então, a cruz fala de um karma ou de um fardo histórico da Venezuela, enquanto aqui o urso, ele representa a grande potência, né? Aqui os Estados Unidos exercendo sua força. Então, é o choque, vamos lá, de titãs, né? Nós também temos a cegonha, né? A cegonha aqui, mais a raposa, né? Temos aqui a cegonha e a raposa. Aqui uma combinação fantástica. Por quê? Porque a cegonha, ela fala de mudança de lugar, né? De migração. 8 milhões aí que saíram, mas a raposa, ela avisa, né? Essa mudança é estratégica, é cheia de segundas intenções aqui. E o oráculo, ele mostra que a ajuda humanitária, né, ou a mudança ali de regime, que é um jogo de astúcia. Nós também temos a montanha aqui, né? Deixa eu colocar mais para cá. A montanha e o anel, que são essas riquezas minerais, né? O ouro, a terra e terras raras, né? E os obstáculos geográficos. O anel aqui
simboliza os acordos, né, e contratos. O bloqueio, né, a montanha é por causa dos contratos, né? Aqui o anel aqui de exploração de riqueza. Nós também temos o Keeper, tá? O Keeper aqui, a sala de estar que representa o quintal dos Estados Unidos. Então, o oráculo, ele confirma a doutrina, tá? A Venezuela é tratada como algo que acontece dentro de casa, né? Na esfera íntima de influência americana. E a criança aqui, né, representa um novo governo ou o recomeço do país. A captura aqui de Maduro. Então é algo que está nascendo agora. E a gente tem a grande honra, né? Essa carta, gente, ela brilha aqui. Por quê? Porque ela fala da vitória americana, né? Da operação de captura, o prestígio militar, né? A retomada do controle sobre a região aqui. Nós também temos, agora vindo aqui, né? Que eu vou pôr o 9 de ouros, tá? Mais o rei de ouros aqui. Aqui o oráculo, ele dá uma aula, né? Uma aula aqui, né? O ouro físico, o 9 de ouros é a independência financeira, é a riqueza acumulada, né? As reservas secretas. Então, o rei de ouro é o controle, gente, total sobre o mercado de capitais, recursos naturais, né? É a Venezuela como um cofre sendo aberto. E nós temos aqui o imperador, né? Aqui, que é a figura líder. Então, representa a imposição da ordem, o controle das fronteiras, é a figura que é o Trump, né? Ou do Estado americano, estabelecendo o quê? As novas regras do jogo. E logo a gente tem o cavaleiro de paus aqui, que é a velocidade da operação. Os 47 segundos da captura de Maduro, né? A ação rápida, é um movimento militar que não deu tempo de reação. E aí nós temos também os 6 de espada, né? Mais os 7 de espadas aqui. Então, o estudo diz que a inteligência americana infiltrou aqui e agiu nas sombras. Então, o 7 de espadas é a carta aqui do espião, né? É confirmando que a vitória não foi só por armas, mas por inteligência, tá? E aqui, e é interessante, né, ver como o oráculo ele desenha o mapa para nós. Então, quando eu abro aqui, deixa eu pôr, quando eu abro aqui, né, a montanha mais o anel, né, aqui as cartas, elas vão aqui me ensinando que o conflito não é só ideológico, é sobre contratos de mineração e aliança no solo. Então, aqui no tarô, o 9 de ouros é o rei de ouros, né? Então, aparece aqui para mostrar o que está em jogo é o controle de uma reserva financeira gigantesca, né? Então, o ouro aqui que o estudo mencionou, né? Então,
como eu falei, eu não preciso... Aqui, gente, não preciso ser vidente para ver que o Cavaleiro de Paus, junto aqui com o Sete de Espadas, descreve aí uma operação militar de inteligência rápida, né, e silenciosa. Então, como oraculista aqui profissional, eu interpreto que esses símbolos, aqui como desenho exato aqui de uma estratégia de captura, de transição, de poder. Então, o oráculo, ele não adivinha, ele analisa o xadrez do mundo, né? Vamos lá. Aqui, gente, vamos analisar também o seguinte, né? Vamos analisar aqui os pontos positivos, tá? Vamos lá. O maior ponto positivo aqui, né, é o restabelecimento da ordem, da autoridade para o cenário internacional. Então, isso indica o fim de um governo isolado e a volta de uma liderança, né, reconhecida, que traz a estabilidade para as fronteiras. Então, isso que eu tô falando é essa carta aqui, a grande honra aqui, né? A grande honra e mais o imperador, tá? Aqui. E já o 9 de ouros, se a gente ia juntar o 9 de ouros, né? E o rei de ouros aqui, que tem que fala a recuperação da saúde financeira, né? Então, indica que a riqueza, o ouro, o petróleo, o dinheiro que estava ali, estavam travadas, né? Ou sendo usadas apenas pelo regime. Então, que pode entrar um fluxo aí do mercado global e é a promessa ali da prosperidade, da reconstrução econômica aqui, tá? Aqui a gente também tem a criança, né? Mais a cegonha, se a gente ajuntar aqui, que é o renascimento, é o símbolo, uma nova etapa, né, para o povo venezuelano. Então, a possibilidade dos migrantes, né, planejarem um retorno, uma nova vida de esperança. Agora, quando a gente vem, né, para os pontos negativos aqui, nós temos a cruz, né? E se a gente pegar cruz, 6 de espadas aqui, a cruz e o 6 de espadas é o ponto negativo, né? Que é a dor, é a transição. Então a cruz mostra aí que o povo ainda carrega um fardo pesado. O 6 de espadas, ele vai indicar as mudanças, né? Por necessidade de quase uma fuga. Então, um abandono forçado de antigas estruturas. Então, a paz aqui não é doce, é uma paz ali de exaustão, né? Nós temos também a raposa, mais o 7 de espadas, tá? Aqui, que é um ponto mais crítico, né? A falta de transparência. Então, essas cartas aqui juntinhas, que existe o quê? Uma segunda intenção, uma espionagem, interesses ocultos. O risco aqui é a Venezuela deixar de ser dependente de um ditador para se tornar refém de estratégias ali estrangeiras invisíveis, né? A gente também tem montanha, né? Aqui, a montanha mais o cavaleiro de paus aqui, né? Aqui tem o perigo da instabilidade, do conflito físico,
A montanha são os obstáculos que ainda foram removidos. O cavaleiro de paus é uma energia o quê? Impulsiva. O ponto negativo aqui é o risco da violência, né, escalar ou de resistência interna, criar novos bloqueios, né, contra a intervenção. É isso, minha gente. Mas aqui o oráculo também nos dá um alerta, um ponto negativo importante é a combinação da raposa com o 7 de espadas. Isso me diz que nem tudo o que reluz é ouro, né? Então existe aí muita astúcia, é interessante o camuflado, né, dessa operação, o preço da liberdade, né, por ser a nova forma de dependência estratégica que ainda não está clara, né, para o povo aqui. Vamos ver. Eu vou ver aqui também, né? Pode ser que esse vídeo, gente, fique um pouquinho extenso, longo, mas eu acho que é de extrema ali importância. Vou perguntar. Vamos ver aqui, peraí. Vou dar uma pausa para recolher. E aqui também, né, antes eu vou tirar mais cartas, gente. Como eu falei, já dei uma separada. Aqui, quando nós... Aqui o rei, o imperador... Cadê o rei de ouros aqui, antes de tirar as cartas? Os Estados Unidos, aqui, são autossuficientes, mas o petróleo da Venezuela é um tipo pesado, né? Ideal aí para as refinarias americanas. Além disso, os Estados Unidos controla a maior reserva do mundo, né? Então eles decidem aí o preço global, né? Aí muitos aí me perguntaram se os Estados Unidos já tem o petróleo, porque essa fixação da Venezuela, né? E de tudo que eu tirei aqui, o oráculo, eles nos dá essa resposta, nos dá, né, o rei de ouros, o imperador não quer apenas o recurso, ele quer o quê? O controle. Então, ter a maior reserva aí do mundo sobre as suas influências aqui significa ditar as regras do jogo financeiro, né? Do financeiro global. Então é o poder da caneta, do cofre, como tem aqui o rei de ouro sobre o mundo inteiro. E como a gente falou, a carta da montanha que eu já coloquei aqui, eu já estava recolhendo, mas teve essa combinação da montanha com a raposa, né? Aqui, até a raposinha tá aqui, que eu já coloquei. Então, aqui e a raposa, o 7 de espadas, a montanha aqui representa aí, na verdade, o petróleo como um bloqueio estratégico, né? Então, o estudo, ele mostra esse óleo estava alimentando as potências rivais. Então, a raposa e o 7 de espadas revelam a jogada mestre, né? Ao interferir aí os Estados Unidos, retira esse recurso das mãos dos inimigos. Então, aqui é uma aula de estratégia, né? Então, é como se... aqui é como se aqui os Estados Unidos, tipo, não precisa do petróleo, né? Para você, mas só precisa garantir que o seu adversário não tenha. Então, a questão é essa, de garantir que o adversário não tenha o petróleo, né? Nós também tínhamos, gente, que as coisas vai lembrando, né? A gente teve o anel mais o 9 de ouros, né? Então, o petróleo, ele sempre foi vendido em dólar. Então, a Venezuela começou a vender em outras moedas, como a China.
Então, isso enfraquece o dólar, né? O anel, cadê o anel? Vamos ver, deixa eu ver se tá aqui, peraí. Falei nele, tava aqui. O anel mais o 9 de ouros aqui, que mostra esse compromisso com o valor da moeda. Então, o anel representa esses acordos comerciais, né? Então, quando o estudo aqui cita que a Venezuela tentou vender o petróleo sem usar o dólar. Então, as cartas mostram que esse acordo, né, foi quebrado. Então, a ficção de Trump é para que o 9 de ouros, a riqueza americana, né, continue sendo a regra do mundo, né? É a proteção ali de patrimônio nacional. Aqui. Gente, imagine, é muito interessante, né? Imagine aqui um vizinho que tem um poço de água enorme, mas ele quer vender essa água para os inimigos para que para eles ficarem fortes contra você. Então o que você faz? Você vai lá, assume o controle do poço, não porque você está com sede, mas porque você não quer que seus inimigos usem essa água contra o seu castelo, como a torre, né? É isso, gente, muito legal, né? É muito legal porque aqui eu gosto, vou ser bem sincera, assim, eu não tô colocando como a vidente, não é isso que eu quero, como eu tô citando, mas como o oráculo ele é impressionante, como ele dá uma aula pra gente, né? Gente, para fechar, né, o vídeo, já fala como que tá sendo esse vídeo para você. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Diante dessa postura implacável e da sede de poder demonstrada, qual é a energia que reverbera para os outros líderes mundiais, oráculo? E quem são os países que o oráculo indica estarem em estado de alerta ou temor? Vamos ver. Diante dessa postura implacável e da sede de poder, oráculo, demonstrada com a energia que reverbera para outros líderes mundiais. E quem são os países que o oráculo indica? Gente, quando ele vira, eu super aceito, tá? A gente tem a carta da lua, carta da estrela aqui. Quem são os países que o oráculo indica estarem em estado de alerta ou temor? Carta do homem. Vou tirar 6 cartas. Cobra. Sol. Raposa. Eu vou ver o fundo do deck que eu gosto. Nuvem. Então, vamos lá, minha gente. Nós temos, né, a lua aqui e a estrela. Aqui indica países com forte misticismo, religião lunares ou que estão aqui na corrida tecnológica, olha. A geopolítica, né? Falando de geopolítica aqui o oráculo aponta, tá? Para o Irã, pela simbologia da lua, tá? E para a China, porque eu falo pela estrela, tá?
Então, representa a autotecnologia e a ambição espacial que aqui o estudo citou. A Lua e a estrela mostra aqui que o medo não está apenas do lado, né? Ele reflete em países distantes, potências tecnológicas e nações que têm uma cultura e uma estratégia muito diferente da nossa. Então eles olham para o que aconteceu na Venezuela e sabe que a luz da estrela também está sendo vigiada, tá? Nós temos também a cobra aqui, ó, a cobra e a raposa aqui, o que indica países que agem pela sombra, que rastejam entre os interesses que não são mestres na astúcia, tá? Aqui a gente pode identificar países como a Rússia, pela astúcia estratégica da raposa, e países na América Latina que tinham alianças ocultas como o regime Maduro, tá? Aqui, a cobra, tá? A cobra e a raposa juntas, elas são o símbolo máximo da diplomacia de bastidores. Então, elas indicam países que hoje sentem-se amedrontados, porque seus acordos são silenciosos, foram expostos. Então, a Rússia, aqui são os vizinhos que agiam nas sombras, né? Então, ele agora aqui precisa recalcular a rota, porque a astúcia deles encontrou uma força maior, tá? O homem aqui, ó, o homem mais o sol, tá? Aqui é uma figura, gente, central do poder. Então, a clareza, a força, né? A força absoluta, né? Então, claramente aqui os Estados Unidos é a figura, o Trump, né? Então, o homem ao lado do sol aqui não deixa dúvida nenhuma aqui, tá? Sobre que o foco está todo no líder americano. Então, o sol traz clareza, mas também o que? Ele queima. Os outros países aqui estão sentindo amedrontados, né? Por quê? Porque esse sol, ele tá iluminando tudo que está escondido. Então, não há mais lugar para cobra se esconder quando o sol está aqui a pino, né? Então, o fundo do deck, a gente tem o fundo do deck aqui, fala dessa instabilidade regional. Aqui tem confusão, tem dúvida, fumaça no ar, né? Então, países que estão em cima do muro. O que pode sofrer as consequências da fumaça desse conflito? Como a Colômbia e até o Brasil, tá? No fundo do deck, como eu falei, mostra aqui, embora o sol brilha para um lado, né, para os países aqui ao redor, o clima ainda é de muita incerteza. Então, a fumaça dessa captura ainda não baixou, e muitos líderes vizinhos estão em um estado de confusão mental, sem saber como se posicionar, né, diante desse novo
mapa aqui. É isso. Como eu falei, né? Aqui a gente tem a estrela, que é a questão da China, a infraestrutura espacial, né? E a Lua, aqui, retomando um pouquinho, o Irã, tá? A cobra, voltando, a cobra aqui e a raposa, totalmente Rússia, né? Então fala pra mim se você concorda com essa minha fala, se tá coerente, é legal, né? É legal aqui ter esse feedback de vocês. Então aqui a Rússia, a espionagem, né? O homem e o sol aqui muito claro, ali Estados Unidos, o Trump, né? Aqui totalmente Estados Unidos. Gente, esse foi aqui o nosso estudo de hoje. Então, o oráculo, vejo que o oráculo deu uma aula sobre como a força, a astúcia, a tecnologia, né, estão redesenhando as fronteiras, né? Então, como oraculista aqui, meu papel é traduzir esses símbolos, que você entenda o que está acontecendo lá longe, né? E vem reverbera aqui dentro, né? Então, é isso. Ah, peraí, gente, vamos ver. Peraí, deixa eu ver uma coisinha. Vamos lá, gente. Eu vou perguntar aqui como o governo oráculo brasileiro pretende equilibrar sua influência regional com a pressão da hegemonia americana nesse momento de transição. Como o governo brasileiro pretende equilibrar sua influência regional com a pressão hegemonia, ou americana nesse momento de transição. Tô suando aqui. Primeira carta, lírios, raposa ou cobra, homem, casa. Gente, é muito legal. Montanha. Falando, é legal as cartas que saem, né? Chicote. Vamos ver o fundo do deck. Aliança. Vamos lá, minha gente. Eu acho, assim, eu tô achando bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Até para quem gosta de oráculo, quer aprender oráculo ou que já sabe, né? Então, se tem algum colega, pode dar a sua sugestão aqui, pode trazer a sua discordância também. A gente aqui tá para aprender também, né? A gente sabe, eu sei, sou profissional, mas o oráculo ele sempre a gente tem essa necessidade de estudo, né? Porque tudo se transforma, a gente sempre vai tendo essa percepção aqui. E quando a gente vem, né, gente, para os lírios aqui, os lírios mais a cobra, deixa eu colocar aqui, os lírios é a representação da paz, a diplomacia e a maturidade. Já aqui a cobra, ela representa o perigo oculto, a necessidade, né, de ser o que? Sinuoso, tá? E eu quero que vocês vejam aqui
a dualidade. Então, o governo brasileiro, que é os lírios, né? Ou seja, quer manter a paz, o discurso de diálogo na região aqui, mas ele está lidando com uma cobra. Então, o oráculo aqui nos mostra que a diplomacia do Brasil hoje é um campo minado, né? Então, o governo Lula aqui condena a invasão publicamente, né? Com os lírios, mas por trás, a cobra, ele precisa negociar com as forças que agora o que controla aí a Venezuela para não ser prejudicado. Então a gente tem o homem aqui, né? O homem e a casa, né? Que personifica o presidente Lula, e a casa representa tanto o Brasil quanto a casa vizinha, a Venezuela, né? Então, o homem está aqui, o homem, ele tá olhando para casa, né? Então, isso mostra que a prioridade total do governo é a segurança do nosso próprio território, das nossas fronteiras. Então, o Brasil, ele não quer a confusão da Venezuela entre em casa. O foco é doméstico. Como proteger o Brasil, né, das consequências da intervenção, né? Como o aumento aí de preços das novas ondas migratórias. E nós temos também a montanha aqui, né? A montanha mais o chicote, o conflito com a autoridade, né? Então a montanha é um grande obstáculo. Os Estados Unidos aqui, né? O Trump, né? E o chicote é a punição agressiva. Eu já falei disso em outra tiragem aqui no vídeo anterior. Então aqui o oráculo ele mostra o empoderamento sendo testado. A montanha aqui representa o paredão que os Estados Unidos aqui coloca, né? Coloca aqui na frente do Brasil, e o chicote ele mostra que o governo brasileiro se sente o quê? Pressionado. Então, quase o chicote aqui pelas decisões aqui de Washington. Então, tem um medo real de que se o Brasil não colaborar, as punições econômicas, como tarifa, né, venham sobre nós. Então, é a dor de ser um líder regional que perdeu o controle do seu quintal. O anel, o fundo do deck é o anel, né? Então, aqui fala de acordos, contratos, pragmatismo, né? No fundo, tudo que sustenta, né, a decisão do governo é o anel. Então, no final aqui das contas, gente, o Brasil, ele vai ter que fazer um acordo, né? Então, o estudo aqui mostra que o governo Lula já avalia que os Estados Unidos aqui vai precisar do Brasil. Para quê? Para estabilizar a Venezuela. Então, o oráculo, ele confirma, no fim, o que vai falar mais alto são os novos contratos, tá? E aliança aqui. Gente, então aqui eu vejo uma lição de realismo político, né? O governo brasileiro aqui usa os lírios, né, para esconder aqui a cobra. Então o Brasil está tentando não ser esmagado pela montanha americana, enquanto aqui segura o anel de compromisso econômicos com duas mãos, né?
Então o oráculo nos ensina que para o governo atual o empoderamento agora não é gritar mais alto, mas sim conseguir sentar à mesa de negociação sem levantar o chicote, né? Sem um chicote nas costas. É um jogo aí da sobrevivência no novo mapa das Américas, né? E aqui, gente, como a gente está em janeiro, né? Aqui as cartas mostram exatamente essa tensão, né? Vimos aí notas oficiais aí do Itamaraty nessa semana. Aqui. E o Brasil, ele tá o que? Travado, né? O governo quer agir, mas a força aí dos Estados Unidos é um obstáculo físico na frente dele aqui. E o Brasil, ele vem buscando um apoio aí da China para ter a força contra a montanha, né, que é os Estados Unidos aqui. É isso, minha gente. Fala pra mim o que você achou. Até o próximo vídeo.